Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o professor contador Fábio Firmino, sócio da Data Contábil Consultoria Limitada. Então, eu quero trazer aqui para vocês, particularmente você que é proprietário de microempresa ou empresa de pequeno porte, ok? Uma nota de repúdio em relação a uma cobrança absurda, a uma cobrança, do meu ponto de vista, indevida, a uma cobrança exacerbada sobre a multa da GFIP, principalmente para as microempresas e empresas de pequeno porte que não tem funcionário. Então, atenção você empresário, atenção você proprietário de micro e pequenas empresas, a Receita Federal do Brasil está começando a mandar para vocês, para suas empresas, um auto de infração. Então, está aqui um auto de infração que as micros e pequenas empresas do Porto do Brasil estão recebendo da Receita Previdenciária em relação à multa da GFIP entregue fora do prazo. Ok? Eu também queria agradecer aqui o pessoal da FENACON, que constantemente, certo, tem lançado nota aí na internet, tem entrado com processos em relação à cobrança dessa multa aí da Receita Previdenciária. Então, parabenizo aqui o pessoal da FENACON em relação, certo, a essa importante conquista de não cobrar essa multa indevida para fatos geradores, para as empresas que não têm movimento de GFIP de 2003 para trás, ok? Então, primeiramente, pessoal, eu queria falar para vocês sobre a Lei Complementar 123/2006, que ela fala sobre o tratamento diferenciado para as micros e pequenas empresas aqui no Brasil, ok? Então, você que é proprietário de micro e pequenas empresas, a Lei Complementar 123/2006, certo? Que é o Estatuto da Microempresa, a empresa de pequeno porte, ela está amarrada com o artigo 170 da Constituição Federal, que fala sobre um tratamento diferenciado. Então, o artigo 170 diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Princípio 1. Tratamento favorecido às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Olha aí você que é micro e pequena empresa, o artigo 170 da Constituição Federal traz um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido para você que é micro e pequenas empresas do pequeno porte. Segundo, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração aqui no país. Então, falei do artigo 170, quero falar para vocês agora do artigo 179, também, que fala sobre esse tratamento diferenciado. O artigo 179 diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às micros e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado. Olha, pessoal, quem está falando isso aí é a Constituição Federal. Falei do artigo 170 e estou falando agora do artigo 179, que fala sobre tratamento jurídico diferenciado para você que é microempresa e empresa de pequeno porte, ok? Visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações. Então, o tratamento diferenciado em relação a essa Lei Complementar 123/2006 é a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, olha aí, previdenciárias, pessoal. Esse auto de infração que as empresas estão recebendo é um auto de infração da Previdência Social. E creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, pessoal, recentemente a União ela criou uma medida provisória 656/2014, que foi convertida em lei número 13.097 e foi mantida a seguinte forma: da apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, informação à Previdência Social através
de um programa, de um arquivo chamado GFIP. Então, essa lei, em seu artigo 48, certo? Ela diz o seguinte: deixa de produzir em efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso da entrega de declaração, sem ocorrência de fatos geradores. Olha aí, você que é proprietário de empresa de pequeno porte, ok? A partir entre do dia 27 de maio de 2009 até 31 de dezembro de 2013, essa foi uma das conquistas da FENACON, ok? A Receita Previdenciária simplesmente não irá cobrar essa multa das GFIPs sem ocorrência de fato gerador em relação às contribuições previdenciárias. Então, atenção, você que é proprietário de microempresa, de empresa de pequeno porte, vai aí, certo? A minha nota, a minha indignação, a partir de janeiro de 2014, a Receita Previdenciária está processando as empresas que não entregaram GFIPs sem movimento. E por ocasião dessa entrega, vocês irão receber, olha, um auto de infração como este aqui, cobrando uma multa de R$200 por mês. Apenas aí, ó, apenas, certo, entre aspas, de R$200 por mês para empresas que não têm nenhum funcionário. Eu considero isso um absurdo, ok? Por quê, pessoal? Um absurdo. Se a empresa não tem funcionário, se a empresa está sem movimento, muitas vezes essa micro e pequena empresa, ela abre com o intuito, certo, de um dia crescer. Quem aqui no Brasil não quer abrir uma empresa e um dia ser proprietário de uma grande empresa, certo? Então, geralmente, certo? Esse micro e pequeno empresário, quando abre a sua empresa, ele chama a sua esposa, ele chama, às vezes, o seu filho, ele chama a sua filha, chama um parente para trabalhar junto e a partir daí a empresa começar a crescer e futuramente começar a contratar funcionários. E a grande maioria dessas empresas estão sem movimento. Então, se estão sem movimento, elas têm a obrigação de entregar GFIP sem movimento. Entregando GFIPs sem movimento, irão receber um auto de infração se entregar as GFIPs fora do prazo. E a multa aí é R$200 por mês, ok? Então, pessoal, a multa da GFIP, fiquem atentos, pessoal, para as empresas que não têm movimento, é de R$200 por mês. Portanto, pessoal, convido a todos vocês, proprietários de microempresas, e empresas de pequeno porte, a vocês contabilistas, sejam contador ou técnico em contabilidade, e aos órgãos representantes de classe, como a FENACON, como o SESCAP, como o FEComércio, os sindicatos dessas empresas, certo? Que fiquem atentos a essas multas e lancem uma nota de repúdio a essa famigerada e exacerbada forma de arrecadação da Receita Previdenciária, às custas das empresas que mais empregam no Brasil, que são as micros e pequenas empresas e a empresa de pequeno porte. Então, você que é micro e pequena empresa, que tem GFIP, que tem funcionários, olha aí, a Receita Federal está cobrando agora essas GFIPs que foram entregas fora do prazo a partir de 2009. Então, estou aqui com um contribuinte que recebeu um auto de infração referente às GFIPs que foram entregues em 2010, fora do prazo. Simplesmente a GFIP era a competência 5 de 2010 e foi entregue em 10 de 5 de 2010. Perdão, a GFIP era 5 de 2 de 2010 e foi entregue em 10 de 5 de 2010. E para isso foi gerada uma multa no valor mínimo de R$500. Então, somando todas as multas desse contribuinte, chegou a um total de R$2.500. Um absurdo! Um absurdo, porque são essas empresas que fomentam a economia, são essas empresas que geram mais empregos no Brasil, pessoal. Então temos que combater essa forma de cobrança exagerada contra as micros e pequenas empresas aqui no Brasil. Então vou precisar do seu apoio, você que é contabilista, você que é micro e pequeno empresário, também lance uma nota de repúdio aí no Facebook. Então, para vocês, pessoal, eu quero dar uma dica.
curta a nossa página no Facebook, certo? Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para você que é proprietário de micro e pequenas empresas. Então precisamos do seu apoio, precisamos da sua opinião e estou junto para levantar essa bandeira, junto com vocês, micros e pequenas empresas de pequeno porte aqui no Brasil. Um abraço a todos e curtam a nossa página da Data Contábil Consultoria Limitada.